Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, depois dos últimos vídeos, eu ficaria impressionado se tivesse algum dos senhores que não tivesse conseguido arrancar dinheiro do mercado, beleza? Então assim, ó, vamos pegar o racional de tudo que eu passei aqui nessas últimas aulas aí a respeito de secundária, beleza? Inclusive a reversão dentro da terciária, porque eu sempre mostro para vocês, olha, deu um topo e um fundo, quando ele volta ali o que ele tem que fazer. Então olha só, durante a semana, e sem muitas delongas, né? Durante a semana, aconteceram vários movimentos de secundária e vocês viram que foi uma euforia braba, né, pessoal? Mas olha só, estou pegando o mini índice aqui para que vocês possam ter uma base de estudo. Isso é para qualquer gráfico do mercado. Então aqui o que acontece? Eu percebo que aconteceu um pivô de baixa. E o que eu falei para vocês, essa formação gráfica nos direciona, nos marca uma região secundária. É diferente de uma pequena retração dessa daqui, ó. É uma movimentação terciária. Então, quando ele chega nessa máxima, o movimento secundário que eu tenho aqui para trás é esse daqui. Então, eu tenho esse topo, tenho esse fundo e quero negociações aqui dentro. Se esse mercado rompe esse fundo, estarei pensando em vendas, certo? Então, o mercado está em tendência de alta, vou acreditar na alta. Isso aqui tudo foi um pullback. O mercado chegou na região de valor, pessoal. O que eu tenho que pensar? E ele vai chegar para cá de forma cadenciada, beleza? Antes de mais nada, se você é novo no canal, peço que se inscreva. Se você gosta de ação do preço, beleza? Price Action, SMC e análise quantitativa, esse é o canal para você virar a chave, tá ok? Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco além do que tem aqui de conteúdo, tem o link abaixo aqui na descrição do vídeo, que vai ficar o link do curso do Método Cronos, tá ok, pessoal? Quem quiser se inteirar um pouquinho mais, já tem vídeos abordando sobre a questão da mentoria do Método Cronos. Para quem tiver interesse, aproveita, porque estará sendo reformulado a questão de valores e tudo mais, pessoal, em relação ao curso. Já fazem 2 anos que eu ministro esse curso, beleza? Nesses valores aí que praticamente é valor de ONG, tranquilo? Então, quem quiser aproveitar esses valores baixos ainda, aproveita que isso aqui vai no máximo até a primeira semana de fevereiro, tranquilo? Depois vai haver uma reformulada nessa questão da mentoria, pessoal. Não vou manter mais esse valor que está aí, não. Tranquilo? É muito trabalho. Então, olha só. Nós temos aqui ó, uma movimentação em cadência, o preço chega nessa região, que é uma região de valor do topo da secundária lá atrás. O que eu vou aguardar aqui? Se o preço chega de forma cadenciada, lembra que eu sempre falo para vocês, olha, o movimento estruturado, o comprador, ele começa com a violação do topo, com o rompimento de um topo, e uma tendência menor que vem caindo aqui. Perfeito? Então a gente observa que esse preço veio cadenciado até chegar na região que eu quero comprar. Chegado no suporte, né, visivelmente um topo rompido, o que eu vou ter aqui? Uma movimentação fractal. Quando toca nesse ponto, meu topo está aqui. Esse mercado já vem cá e fragmenta esse topo. Volta e olha. O que eu tenho aqui, pessoal? Para quem pensa em fazer compra, este movimento é o mais saudável de todos. Aqui eu tenho o movimento de compra. Então, já a partir do rompimento desse topo aqui, ó, eu já começo a pensar em compras. O que ele forma para mim quando ele rompe isso aqui, pessoal? A mesma coisa que ele formou quando rompeu esse topo. Ele vai ter que formar nessa região um suporte, no caso para compra, ou uma resistência se fosse para o caso da venda. Mas a partir disso aqui, ó, já identifiquei a minha compra, já observei o pivô de alta. Eu já tenho uma região de forte. Então, o preço voltando aqui dentro, eu aproveito pelas compras, ok? Muitas vezes, pessoal, eu gosto muito quando esse mercado vem nessas regiões medianos, dos 50% para baixo, tá? Que são as regiões premium, para as regiões extremas. Eu gosto muito desses gatilhos aqui, ok? Desses que vêm mais profundamente, não esses rasos. Por que eu não gosto tanto do raso? Porque quando ele vem no movimento cadenciado, muitas vezes esse movimento que toca aqui, quando dá o gatilho, já chega nas suas regiões de topo, que é o próprio candle ali em cima. Eu prefiro quando o mercado, se eu quero fazer uma compra, quanto mais no fundo, melhor. Mas está validado até que rompe isso aqui ó, em continuidade. Agora vamos para sexta-feira, só para vocês verem como que o negócio é simples. Ó, foi lá, o que ele deixou aqui para mim? Uma região compradora. Então, dado uma região compradora, eu vou ter sua máxima, eu vou ter sua mínima, beleza? E dentro dessa região, foi onde aconteceu compras. Então, isso aqui é como subir um lamaçal aí, né? Subir, andar dentro de um lamaçal. O cara sente um ponto de firmeza e consegue dar uma passada para cima. Quando ele voltar, onde que está o ponto de firmeza? Onde que ele encontrou assim um chãozinho mais duro para pisar e continuar dando sua evolução? É aqui.
e assim por diante. O mercado rompe topo, dentro dessa região é onde tem que acontecer compras. Então, quando você toma, pessoal, o partido de compras e vendas baseados no histórico que o preço deixou para a gente, é impossível você fechar o dia negativo. Olha só, eu sei que quando chegou nessa máxima, enquanto não romper esse fundo, eu posso aproveitar essa região como compras. Então, o que que eu aproveito como compras? Depende de como o mercado descer. Se ele desce liso e me dá gatilho, eu posso aproveitar. Se ele desce cadenciado, eu posso esperar isso aqui acontecer. Depois que aconteceu, tchau. Gatilho tipo 3, como eu ensino para vocês aqui. Então, o operacional, ele é muito simples. Tão simples que assusta. Esse mercado fez uma pequena retração nesse outside aqui, ó, e veio aqui embaixo. Chegado aqui embaixo, ele já começa a tomar atitude compradora. Que hora que ele viola esse topo? Aqui, ó. Mas antes de violar o topo, já começou numa ascensão compradora, já está dentro da região de valor. O que acontece? Aqui, ó, o mercado já dá os primeiros gatilhos na volta do preço. Em função desse pivô de alta, eu já tenho aqui uma região de suporte novamente. Desde o pivô, eu já posso pensar de forma mais tranquila as compras aqui dentro. Beleza? Eu não vou esmiuçar tanto como fazer aqui a filtragem do melhor ponto de compra ou na movimentação qual o horário exato para você fazer as compras. Se você quiser saber exatamente nessa descida qual gatilho aproveitar, se é esse ou qual gatilho você vai aproveitar aqui, pessoal, aí eu digo para vocês, vem para a mentoria, beleza? Porque isso aqui é cheio de detalhes que nos arma uma operação e em algum momento pode acontecer um desarme da operação, beleza? Então tem muito conteúdo para estudar nisso aqui, não dá para passar numa simples aula aqui no YouTube, beleza? Mas olha só, o mercado toma o seu rumo, o que que eu posso pensar no topo? Posso pensar na venda? Até posso, é contra a tendência. O mercado tem que romper o fundo. Chegado nessa região, já que não rompeu o topo, se aqui ele se direcionar de forma compradora, eu aproveito. Por quê? Porque quando chegou nessa máxima, o domínio do mercado é uma influência de compra dentro dessa região. Então, enquanto não romper isso aqui, ó, tudo que acontecer aqui dentro, eu só vou pensar em compras. Para quem utiliza Fibonacci, conforme eu ensinei, tem vídeo aí, eu vou deixar inclusive no final o cardzinho aí, sobre a questão de como você esperar as retrações de Fibo. Eu ensinei com a Fibo padrão. A maioria das pessoas usam aquela Fibo padrão, né? E a Fibo padrão ela tem o 38,2, 61,8. Então, por exemplo, o mercado chegou nesse ponto de retração de 38,2, eu já posso pensar em compras. 50% é zona premium. Aqui é melhor. Perfeito? Então, o mercado numa tendência secundária, ele sobe novamente. Eu estico minha Fibo, de cada Fibo, beleza? Regiões de 38,2, eu posso aguardar que aconteça a compra. Região de 50, zona premium, zona extrema, beleza? E a melhor região para comprar, pessoal. A melhor região para compra mesmo é aqui, certo? Aqui embaixo ele dá uma compra legal, porém eu fico na expectativa de que aconteça uma venda porque ele rompe um fundo. Show? Então, como que a gente faz uma operação quando o mercado chega numa região de valor? Pessoal, tem um gatilho, por exemplo, chegou no 38,2. Você quer operar um gatilho? Esse aqui é um gatilho real. Você pode projetar isso aqui e procurar as entradas a partir de 50%. O mercado é sempre pernada e retorno, pessoal. Pernada e retorno. Do candle a candle, há também as estruturas, certo? O mercado ele não vai reto só sem fazer um retorno. Ele retorna. É de lei isso daí. Então, ele não desenvolveu, não rompeu o topo. Caberia até um pensamento de venda, mas vamos lá. O cara quis vir buscar aqui embaixo no 50%. Eu olho aqui, pessoal, um gatilho simples já ser formado. Não chega a ser um gatilho real. Gatilho real acontece aqui, ó. Fibo, precinho retorna e dá-lhe continuar. A continuidade dele aqui na subidinha. Pequenininho, né? Mas já começa a subir. É uma região de compra. Posso aproveitar os gatilhos aqui, compradores. Tenho que ter noção de alvo, tá? Por exemplo, se eu vejo o mercado nessa cadência, eu quero fazer uma compra aqui, há que se respeitar esse ponto. Senão o mercado pode, por exemplo, bater aqui assim, ó, e já começar a injetar uma vendinha. Você não sabe. Então, se você faz uma compra na região, tem que ter visão de alvo também, ok? Se você não souber alvo, aí fica complicado, porque não é somente ver gatilhos no mercado. Ver gatilho, pessoal, qualquer criança vê. O negócio é você saber o alvo que aquele gatilho tem para poder especular. Então, seguindo o fluxo do mercado, tudo fica a seu favor. Ó, beleza? Foram uns estudos aqui de
mercado aqui de quinta-feira, algumas entradas que nós tivemos aí, scalps de compra e umas vendas legais aí, tá? Por baixo que foram alguns scalps de compra, por cima algumas vendas legais. Mas vamos lá, ó. Sexta-feira, você pega aqui o mercado, ó. Quando o mercado chega na sexta, deixa eu dar uma limpada nisso aqui. E os estudos. Pronto. Eu preciso. Se você for ver, pessoal, isso aqui, ó, é tudo que você precisa às vezes no mercado para você fazer uma operação. Beleza? Quando ele atinge essa mínima, nós temos essa máxima. Quando esse mercado rompe esse topo, nós temos essa região que pode acontecer compras. Beleza? Qual a melhor região para acontecer compras? Eu prefiro dos 50% para baixo. Veja que na cadência do preço, olha a hora que ele começa a me dar compra, quando ele rompe esse topo. Quando ele rompe esse topo, ele já volta para cá e me dá a comprinha, só que ele não consegue desenvolver. Beleza? E mesmo assim, perante a tendência macro, ainda seria um pensamento vendedor, tá bom? Ainda seria um pensamento vendedor. Esse aqui seria um topo de referência, certo? Ele me promove essa compra aqui dentro, tá? Só para entender que topo de referência promove compra, tá? Topo relevante já promove mudança de viés, mas o topo de referência já me promove compra. O preço vem, dá compra, porém ele faz o que aqui, ó? Pivô de baixa. Então, começou a retornar o preço, dentro disso e dentro disso pode acontecer a venda, beleza? Então, o mercado são tudo topos e fundos. Rompeu um fundo, eu posso ter venda. Rompeu um topo, eu posso ter compra, certo? É nisso que ele se firma em resistência e suporte. Só que assim, trabalhar posicionado precisa de uma visão um pouquinho mais adiantada em relação à análise quantitativa e também de price action. Então, para quem não tem uma análise mais fundamentada em questão de quantitativa e ação do preço, quando você tiver uma região de valor, o melhor que você faz é esperar os gatilhos acontecerem. Então, por exemplo, eu quero vender aqui dentro, dependendo de como o preço esteja subindo, eu tenho que aproveitar quando ele mostra para mim o interesse vendedor. Como é que ele chegou lá em cima, pessoal? Isso aqui não é um pivô de alta? Então, para mim ter uma instrução vendedora, eu tenho que ter pelo menos um gatilho 3 ou uma instrução vendedora. A partir disso, dentro aqui, ó, pode acontecer as vendas que eu quero. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Digo mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta de ação do preço e deseja realmente virar a chave, pessoal, chega junto, cara. Falo para você, tem como virar a chave sim, tá? Eu já fui mentorado de outros aí, bem famosinhos que tem aí na internet. Não consegui virar a chave com eles, confesso. O operacional que eu tenho aqui, a única coisa que eu consegui carregar é a questão de gatilho, né, que é um sinal de venda que o mercado dá pra gente. O restante, fui aprendendo com o próprio mercado em si. Então, o operacional que eu tenho é literalmente exclusivo, tá bom? Então fica mais fácil de ensinar. Por quê? Porque eu ensino exatamente aquilo que eu sei a respeito do mercado. Beleza? Então, bons estudos aí, pessoal. Já dá para virar a chave com o que vocês têm. Se não conseguir, chega junto que eu vou ajudar você nessa jornada. Forte abraço, excelente final de semana. Até o próximo vídeo.